Salve rapaziada, eu sou o Lucas Vieira e eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pro canal e agradecer a vocês mais uma vez pelo engajamento do último vídeo. A gente teve um resultado muito legal no último vídeo, acima do que eu esperava. A minha única preocupação era que ele fosse melhor do que os últimos vídeos que eu havia postado, né? Porque os últimos vídeos já vinham alcançando 80, 70 visualizações e esse deu, até o presente momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Tava com 170 visualizações, então eu queria agradecer a vocês e pedir pra vocês não deixarem de divulgar o canal, não deixar de falar pros seus amigos que gostam de futebol pra vir aqui assistir o canal. E eu queria falar pra vocês também pra me seguir nas minhas redes sociais. Aqui embaixo tá meu Instagram, meu Twitter. Então passa lá, me segue lá, porque eu sempre tô postando informações sobre o canal. Sempre tô postando bastidores das gravações, o que vai ser postado, né, no decorrer da semana. Eu tô com muitos projetos pra rolar. A gente tá tentando várias coisas diferentes pro canal. Tô tentando mudar o meu cenário, tô tentando dar um upgrade muito grande no meu cenário. Então eu conto com a ajuda de vocês, eu conto com a inscrição de vocês, isso é muito importante, conto com like, com comentário, com a sugestão de cada um de vocês, beleza? Hoje a gente começa um quadro novo aqui no canal que eu tô muito animado pra fazer e vai chamar Construindo Gigantes. Acredito que vocês já tenham visto aqui no título e esse seja o motivo pelo qual vocês estão aqui, né? Mas o quadro vai se chamar Construindo Gigantes e o primeiro episódio é como o Galo se tornou o maior de Minas. Assunto polêmico, né? Um pouco polêmico talvez, mas vamos lá. O Galo foi fundado em 25 de março de 1908. Foi um grupo de estudantes, né? Lá em Minas. E o que a gente pode falar do Galo, cara? O Galo é um time muito tradicional. O Galo é o maior vencedor estadual do Brasil, né? Com 44 títulos, e isso automaticamente o faz o maior campeão também de campeonatos mineiros, né? Além de ser o maior vencedor do clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Galo ganhou esse apelido, né, depois da instituição do seu mascote em 1930. A história mítica que envolve o Galo é que havia um galo de briga. Não, isso não é tão mítico, né? Isso é meio errado. Mas enfim, na época era tradicional. Era uma cultura bem enraizada aqui no Brasil. Uma cultura cruel com os animaizinhos, mas enfim, havia um galo de briga que era preto e branco e era muito forte, aguerrido, e o time do Atlético Mineiro nessa época era muito aguerrido, muito forte, então decidiram colocar esse apelido no clube, e esse apelido foi consolidado em 1930 com a constituição do seu mascote, né, o Galo doido, o Galo vingador, né. O Galo possui alguns títulos nacionais, né? Ele tem 2 Copas dos Campeões, que é uma Copa bem antiga, ela era produzida pela Confederação Brasileira de Desportos, né? Que hoje em dia é a CBF, né? Aí era a antiga Confederação Brasileira de Desportos. O Galo ganhou 2 Copas dessa, e em 1971 o Galo ganhou a primeira edição do Campeonato Brasileiro, né? O único título brasileiro que o Galo tem, o único campeonato brasileiro que o Galo tem, mas talvez seja o mais importante, né? Porque é o primeiro campeonato brasileiro. Fora que o Galo tinha umas equipes assim meio fraquinhas, né? pra enfrentar. O Galo, pra ganhar essa competição, só teve que vencer o Botafogo de Pelé. Calma aí, tropa. O Galo, pra vencer a competição, teve que ganhar o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, né? Naquela época o futebol era diferente, né? Do que a gente vê hoje em dia. Mas você já pode imaginar, cara, só por essa galera aí, quão era o nível desses campeonatos, né? O quão difícil era se conquistar esses campeonatos para um time que não é do eixo Rio-São Paulo, né? Que não participa desse meio. Ganhar um campeonato desse não é uma coisa tão simples, ainda mais nessa época. Mas o Galo foi vice em 77, em 80, em 99, em 2012 e em 2015. Ou seja, o Galo não foi campeão novamente após 71, mas chegou perto diversas vezes, mostrando a sua tradição, mostrando a sua força, né, em âmbito nacional. É um time com uma torcida completamente apaixonada. Uma curiosidade é que se você for em Minas e perguntar o time dos moradores de lá e tal, raramente eles vão te falar que eles são Atlético Mineiro, que eles torcem pro Atlético Mineiro. Normalmente eles falam que são Galo, que torcem pro Galo. Talvez seja o time que no Brasil tem mais identificação, né, com o seu mascote, mais apego ao seu mascote de fato. Em 2008 o Atlético comemorou, né, o seu centenário e não fez uma campanha muito boa dentro de campo. O time teve um péssimo desempenho no Campeonato Brasileiro, porém
Em 2010 e 2011, o time fez alguns reforços, trouxe alguns reforços para o time, mas mesmo assim o time continuava não correspondendo com as expectativas dos torcedores. E em 2012, aí sim que começaram a ver um olhar melhor sobre o clube. Um segundo lugar no Campeonato Brasileiro trouxe um gás maior, né, para a torcida, para os jogadores, para a direção. E o time se classificou para a Libertadores de 2013, a tão famosa Libertadores de 2013, que o Brasil torceu junto com o Galo, né? Com exceção do Cruzeiro e América, óbvio. Mas o Brasil torceu com o Galo naquela Libertadores. O Brasil foi Galo naquela Libertadores. Não teve um torcedor que você pergunte que não se arrepiou com aquele pênalti que o Vitor pegou com o pé. Não tem. Autoriza o árbitro Patrício ele vai com o pé direito, bateu dentro! Não teve um torcedor que você pergunte que não se arrepiou com aquele pênalti que o Vitor pegou com o pé. Não tem. Se você perguntar, acho que também pela identificação, né, que o Ronaldinho Gaúcho tem com os brasileiros, isso também contou muito para toda essa torcida, todo esse apelo pela torcida do Atlético. Em 2013, né, a base foi mantida, como eu havia falando, e alguns reforços chegaram. Trouxe o Gilberto Silva, trouxe de volta, né, o ídolo Diego Tardelli, trouxe de volta para os braços da torcida. Terminou a primeira fase da Libertadores como o melhor time do torneio. Ninguém podia bater o Atlético. Naquela primeira fase, o Atlético foi o melhor de fato. Nas quartas de final, eliminou São Paulo com um incrível placar agregado de 6-2 para cima do São Paulo, né? E depois disso, ele eliminou o Tijuana do México e o Newell's Old Boys, com bastante sofrimento, né? Claro. E na final, o time venceu o Olímpia do Paraguai nos pênaltis, né? Com bastante sofrimento também, o Vitor pegando pênalti e tal. E essa alegria em 2013 só não foi maior pela decepção no Mundial, né, cara? O clube teve que se contentar com um terceiro lugar na competição, né? Uma outra curiosidade sobre o Atlético Mineiro é que o Atlético é um dos únicos clubes, se juntando ao Flamengo aqui no Brasil e outros times lá de fora, que conseguiram vencer a seleção brasileira. E não só isso, mas o Atlético também representou a seleção brasileira em algumas oportunidades, né? Os jogadores do Atlético vestiram a amarelinha para representar a seleção brasileira. Agora, eu vou estar fazendo uma parada que eu vou fazer em todos os quadros. Isso aqui vai ser um subquadro dentro do quadro. Mas enfim, eu queria perguntar para um amigo meu atleticano, para dois amigos meus, né? Um amigo meu e o pai dele, sobre o que é o Atlético Mineiro para vocês e o que fizeram vocês torcer pro Atlético Mineiro. Queria saber aí da opinião de vocês sobre isso e eu espero o retorno e fica com a resposta deles aí. Fala, Paçoca, meu irmão, tranquilo? Primeiro aí, obrigado pela oportunidade de estar falando aí no seu canal, ainda mais a respeito do Galo, né? Paçoca fez a pergunta pra gente lá, pai. O que o Galo representa pra gente e o que fez a gente se tornar atleticano? Boa pergunta, hein? O que fez nos tornar atleticano é a herança de família, né? Isso aí passa de pai para filho, avós, né? E é algo assim que a gente leva para a vida toda, não tem jeito de deixar de ser galo. Verdade. E o que é galo? Cara, eu acho que é até engraçado porque vai parecer um pouco clichê, mas se galo não é amor, acho que não tem mais nada não, né, que vai descrever, não. É amor, é raça, porque é um sentimento inexplicável pelo galo, é uma coisa que não consigo me imaginar hoje torcendo para um outro time. E olha que o Galo já me deu dor de cabeça, viu? O time já fez a gente passar raiva, hein? Imagina se deu dor de cabeça hoje, imagina pra mim, né? Tô aqui com meus 53 anos, a gente andava cerca de 9 a 10 quilômetros de onde a gente morava, com meus pais, minhas tias, né? Pra assistir o Galo lá no Mineirão, lá, o antigo Mineirão, com arquibancada ainda de cimento, concreto. E era um prazer poder ir e voltar ao Mineirão pra ver esse Galo aí. Era muita raça mesmo, uma camisa respeitada e pesada, viu? Não é fácil julgar aqui não. Não. Então tá aí, irmão, espero que tenha respondido sua pergunta.
Valeu. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, viu? Deus abençoe. Enfim, depois desse depoimento do Cairo e do pai dele, o seu Rony, não vou errar o nome dele. Vamos falar agora dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. Primeiro eu vou falar do chamado Trio Maldito, né, que continha 2 estudantes de medicina e um terceiro que fazia direito, cara. Esses caras foram um dos fundadores do Atlético e eles jogaram junto. Eram o Mário de Castro, o Jairo de Assis e o Said Paulo. Eles formavam talvez o trio de ataque mais incrível que o Atlético viu e eles ficaram no comando do ataque do Atlético Mineiro por um bom tempo, né? E eu vou falar também do Reinaldo, que é considerado o maior ídolo da história do Galo. Ele foi revelado pelas categorias de base, né? E alguns historiadores, jornalistas da época comparam a genialidade do Reinaldo com a genialidade do Rei. Nossa, embolação. Comparam a genialidade do Reinaldo com a genialidade do Rei Pelé. Eles falam que ele chegou muito perto do Pelé em questão de técnica, né? Só que o Reinaldo teve um grande problema, que foram as limitações técnicas. Ele se machucava bastante e encerrou a carreira muito jovem, cara. Ele encerrou a carreira com apenas 31 anos. Tudo bem que ele começou também a carreira muito cedo, ele começou a carreira no profissional do Galo com apenas 16 anos, mas encerrar com 31 é muito cedo, né? Mas enfim, falar um pouquinho também do Dadá Maravilha, cara. O cara que foi um dos grandes responsáveis pela conquista do título de 1971, foi o artilheiro daquela oportunidade e ele jogou entre 68 e 79. Ele fez 290 jogos e se tornou o segundo maior artilheiro do clube, fazendo 211 gols. E ele foi o jogador que fez o gol mais marcante da história em âmbito nacional para o Atlético Mineiro. Ele fez um gol naquele significativo jogo contra o Botafogo no Maracanã, na final daquele campeonato. E além disso, ele também foi artilheiro em 1972. Em 1971 com 15 gols e em 1972 com 17 gols, né? E agora eu vou falar também sobre um ídolo mais recente, um ídolo pra galera mais nova, que curte o Atlético há menos tempo, né, do que os outros, o Vitor, o São Vitor, né? O Vitor chegou no Atlético em maio de 2013. Ele defendeu um pênalti do Riasco aos 47 minutos do segundo tempo contra o Tijuana, do México, que deu a classificação, né, pro Atlético, impediu que o Atlético fosse eliminado. E, cara, pedi pro editor colocar aí o vídeo, essa defesa do Vitor, ela é muito simbólica, né? Porque eu acredito que você, atleticano, que tá vendo esse vídeo, vai se arrepiar vendo essa defesa. E todas as vezes que vocês veem esse vídeo, vocês se arrepiam, vocês se emocionam, porque é uma defesa muito marcante, né? Aquilo ali praticamente consolidou o título do Atlético ali. Vocês sentiam, né, que o Atlético poderia ser campeão. Acredito que todo torcedor que passa por uma emoção de ser campeão em algum torneio mata-mata tem esse momento de start, de você perceber, não, esse título é nosso, esse não escapa das nossas mãos, sabe? Eu acho que todo mata-mata tem um quezinho desse, sabe? Qualquer time que você perguntar passou por esse momento, né? Mas o Vitor, ele não só fez esse jogo bem, ele fez todos os jogos da Libertadores, ele foi bem demais, ele foi incrível naquele torneio. Sem contar na final contra o Olímpia, que ele foi o melhor jogador da partida, pegou pênalti também, consagrou o Galo campeão e começou a se chamar de São Vitor e virou Deus na cidade. Mas enfim, e a gente também não pode esquecer, nessa campanha, do bruxo, do monstro, do ex-presidiário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo de Assis Moreira, cara. Confesso a vocês que o meu apego pelo Ronaldinho me fez torcer pro Atlético nessa oportunidade. Eu pude sentir um pouquinho da emoção que era ganhar uma Libertadores. Meu time não havia ganhado uma Libertadores aos meus olhos. Não havia visto o meu time ganhar uma Libertadores. Todo mundo sabe aqui o time que eu torço, né? Que é pelo bem do futebol, como eu falei no último vídeo. Mas eu não havia visto meu time ganhar uma Libertadores. E aquilo ali pôde me mostrar um pouquinho como é ganhar uma Libertadores. Eu fiquei feliz demais pelo Atlético. Fiquei feliz pela campanha que o Atlético fez. Todas as circunstâncias que envolveram o Atlético, né? E pude sentir um pouquinho do que era ser campeão de uma Libertadores. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Quarta-feira que vem vai ter outro vídeo com outro time, contando a história de outro time, construindo outro gigante, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Você, atleticano, que curtiu, divulga, posta nas suas redes sociais, que semana que vem vai sair outro vídeo. Sábado tem vídeo sobre notícias, quarta vai ter vídeo sobre construindo gigantes. E eu tô querendo colocar mais vídeos aqui no canal, mais vezes por semana, postando vídeos, mas eu preciso da ajuda de vocês.
Como eu falei, eu vou estar fazendo algumas mudanças no cenário e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, sugestão, qualquer coisa é bem-vindo, tá bom? Tamo junto, até sábado, valeu!